conhece aí da história da sua família, do seu pai, de tudo que você representa pelo Flamengo, né? E o Flamengo hoje é um exemplo de organização. E obrigado de você estar junto com a gente da Rádio Bandeirantes. Quando você me ligou hoje, eu estava nos Donos da Bola, depois eu deixei um recado para você. Muito obrigado de você participar da Rádio Bandeirantes, que é muito importante para todos os flamenguistas que moram aqui nesse mundo todo. Obrigado e parabéns por você ser hoje, por mim, não sei pelo Gustavo, pela Gabi, você é o maior dirigente do futebol brasileiro hoje. Oi, Neto. Obrigado aí pelas palavras aí, obrigado pela oportunidade de falar com todos os ouvintes, com todo mundo aí do teu público, e dizer que eu já estava nessa dívida com você aí há algum tempo. Obrigado pela oportunidade aí da gente estar junto aqui e a gente poder falar um pouquinho do trabalho que a gente vem conduzindo aí nos últimos 2 anos e meio aqui no Flamengo. Ô Marcos, qual foi o start que teve daquilo que o Eduardo Bandeira fez? Beleza, legal, 3... do que o Landim, você, o que vocês fizeram? Qual foi o pensamento? E vocês não tiveram um pouco de medo de ter... assim, do Gabigol e do Bruno Henrique, eu acho que vocês foram maestros. Você foi maestro. Porque o que o Palmeiras e o que o Corinthians gastou com jogadores com muito menos qualidade, que não chegava aos pés do Bruno Henrique e do Gabigol, tanto é o que acontece com o Bruno Henrique e Gabigol, e eu acho que é um absurdo o Tite não levar o Gabigol para ser titular da seleção brasileira. Isso é um absurdo. Vai ser uma das maiores vergonhas do Tite, no meu ponto de vista, como comentarista. Quando vocês trouxeram o Bruno Henrique e o Gabigol, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Flamengo? Isso já foi uma coisa pensada por vocês todos em relação a isso? Sim, já era pensado. Até o Bruno Henrique era um pouquinho antes. A eleição aqui no Flamengo foi no final de 2018 e depois da eleição em dezembro de 2018 a gente começou a dar uma monitorada no mercado. Eu tinha um entendimento em relação às características do Gabigol, que eu achava que poderia dar muito certo aqui no Flamengo. Enfim, então foram as duas primeiras contratações junto com o Rodrigo Caio. Eu me lembro, Neto, que a gente foi muito questionado em relação à vinda do Rodrigo Caio, algumas análises. Assim, eu respeito sempre as análises, mas a gente achava que era um pouquinho desmedido em relação a esse jogador. A gente achava que ele podia fazer uma entrega. Ele é bom de bola e é líder. É líder quieto, ele é. Ainda maior. Assim, mas uma questão central que eu sempre conversei com o Landim, quando eu fui convidado para ser vice-presidente, Neto, antes da gente chegar, nos últimos 6 anos, o Flamengo teve 13 técnicos. Antes da gente chegar, nos últimos 6 anos, o Flamengo teve 13 técnicos. Sim, Neto, você foi jogador, você é mais experiente do que eu aqui, e do que muita gente aí. Isso em nenhum lugar, eu te afirmo que isso em nenhum lugar do mundo funciona. O Flamengo teve um técnico a cada 4 meses e meio, 5 meses, durante 6 anos e 7 anos. E um ponto que a gente entendia que deveria quebrar, romper, era essa atmosfera. Isso aí passa por, quando você escolher um técnico, você acreditar de fato no trabalho dele, você ter resiliência, porque às vezes, Neto, o resultado não vem. E isso é normal. Não é que você tenha que conviver com a normalidade do resultado ruim. Mas às vezes no começo de um processo, no começo de um trabalho, isso não vem, o resultado não vem. Então, a gente começou um processo com o Abel e logo no começo a gente viu que talvez a gente tivesse na mesma fotografia de tempos atrás. O Abel preferiu sair e aí a gente foi pro Jorge Jesus e aí a gente começou a romper isto de a gente não ter a cada 4, 5 meses um técnico. Isso aí eu acho que isso aí é uma doença no futebol brasileiro. Eu acho que isso aí é ruim para todo mundo. Eu acho que é ruim para quem faz as análises dos clubes, que não dão tempo, não dão tempo de conhecimento, de maturidade,
para dentro do elenco, para dentro do, até propriamente para dentro do clube, para dentro das pessoas que cabem no clube. E eu acho que o Flamengo tentou e conseguiu durante esse processo romper isso. Eu acho que isso aí não só as contratações que foram bem feitas, eu acho que a gente também deu sorte, foram bem feitas, tem de tudo nesse processo, só que este entendimento de que a gente não poderia ir mais por uma corrente de a 4 meses e 5 meses ter um técnico. E isso é difícil no futebol brasileiro, porque você é muito questionado, às vezes você tem que bater de frente com resultados que não vieram no primeiro momento, mas graças a Deus eu acho que a gente conseguiu ir rompendo algumas coisas e deu certo, inclusive com a contratação de um técnico estrangeiro. Eu acho que deu tudo certo. Senhor Marcos, a Gabriele quem está falando agora, obrigada mais uma vez por nos atender. Eu ouvi uma entrevista recente do diretor, ou melhor, do vice-presidente financeiro do Flamengo, falando sobre a intenção que o clube tem de ter uma filial fora do país, ou em Portugal, ou nos Estados Unidos, o que demonstra o quanto o Flamengo está acima de outros clubes brasileiros. Segundo ele, a intenção era internacionalizar a marca Flamengo. Eu queria saber qual é o objetivo dessa ideia de ter uma filial fora do país e como é que anda esse projeto para esse ano. Assim, na verdade, esse projeto é um projeto que é embrionário. São análises que a gente faz aqui do Departamento de Marketing e Comunicação de internacionalização da marca, e a gente tem aí um pensamento para que a gente possa ter como se fosse, de fato, uma filial fora do Brasil. Mas eu quero, assim, deixar assim claro, para fazer a correlação, o Flamengo tem, assim, as dificuldades e as situações adversas em relação também às partes políticas do clube. Então, isso aí é um tema que tem que ser muito bem exposto, muito bem apresentado, para que não tenha nenhum tipo de questionamento. Será que a gente vai ter um outro Flamengo? Não é. Isso aí é internacionalização da marca, isso aí é uma análise que a gente está fazendo, só que é um projeto embrionário e que muito pouco provável de, nesse ano, ainda se andar alguma coisa. A gente ainda está analisando isso com calma, mas de fato tem esse pensamento, tem essa análise para que a gente possa ter uma musculatura aí como os grandes clubes mundiais e não só da América Latina. Braz, boa noite, Gustavo Soler aqui, obrigado por atender a gente nos Donos da Bola. O Neto começou a ler aqui os títulos que você já conquistou como diretor do Flamengo e quase não coube aqui na folha sulfite das nossas anotações. E eu queria te questionar a respeito exatamente desse ponto, né? Como você bem relatou, antes da chegada dessa nova diretoria, o Flamengo trocava diversas vezes de treinadores. A gente, às vezes, até fazia algumas brincadeiras. Quem será o técnico do Flamengo no segundo turno? E agora já existe um trabalho consolidado e um trabalho muito vencedor. Como que foi esse trabalho desde a chegada de vocês, dessa nova diretoria, para ter um perfil de um treinador? Claro, vocês tiveram primeiro o Abel, depois chegou o Jesus, o Domenech, agora o Rogério Ceni, mas sempre um trabalho que procurava fazer o Flamengo jogar um futebol interessante, fazer o Flamengo ser protagonista. Então, como que foram essas conversas desde que vocês chegaram até chegar nesse ponto onde vocês já venceram uma Libertadores, 2 campeonatos brasileiros e entre outros títulos? Quando eu trago esse tema aqui no programa de vocês em relação aos 13 técnicos de 6 anos para trás, que é muito ruim, assim, não é nenhuma com a intenção de fazer qualquer crítica para trás. Eu acho que os retrovisores muitas vezes têm que ser quebrados. Não é nenhuma crítica de governança para trás. É apenas uma... fato. Era um fato, eu como vice-presidente de futebol, que estava sendo convidado daquele momento, você entra dentro de um determinado departamento e você vai avaliando e você vai fazendo análise, questões e vai estudando o que você acha, o que poderia melhor ou não. Então, assim, foi isso. E se você fizer uma análise
dos 4 técnicos que a gente teve nesses 2 anos e meio, o Abel, o Jorge Jesus, os 2 pediram para sair. A gente não demitiu nem o Jesus, nem demitiu o Abel. Então, quer dizer, nesses 2 anos e meio, o único técnico que a gente demitiu, e aí eu não teria tempo aqui para apresentar algumas defesas até o Domenech, pelo trabalho que foi feito, mas assim, ele foi o único técnico demitido da gestão até agora. Então, ele teve 63% dos pontos quando ele foi mandado embora. Ele estava bem na hora que ele... Não foi, não? Ele... exatamente esse percentual, Neto, você está certo. Ele tinha exatamente esse percentual, mas enfim, a gente tinha outras análises aqui, a gente entendeu que deveria fazer a mudança, a gente fez a mudança por um técnico brasileiro, um técnico que estava despontando, técnico que, na minha avaliação, é um dos grandes técnicos do Brasil, e a gente está muito satisfeito aqui com o Rogério Ceni aqui. Mas eu acho que o trabalho também partiu desta resiliência de a gente montar aqui um departamento que não tivesse tantas trocas na parte da comissão técnica, em que a gente se sentisse mais seguro no trabalho do dia a dia. Eu comecei a gostar de futebol, Marcos, assistindo o Canal 100 lá em Santo Antônio de Poços, da cidade que eu moro, que tem 20 mil habitantes. E eu via Lico, Uri Geller, via Andrade, que é meu amigo, Adílio, que é meu amigo, Zico, né, meu parceiraço, sou muito amigo do Zico, da família dele, e via o Flamengo como uma coisa que eu nunca pudesse um dia estar perto, né? Quase fui pro Flamengo com o Jorge Gelau, que foi o presidente, não deu certo, mas tudo bem. Mas o Flamengo, de um tempo, ele parou, né? Ele deixou de ser o grande Flamengo, nunca deixou de ser um grande clube. E agora eu estou falando sério, nunca deixou de ser a maior torcida do país, né? Mas só que o Flamengo, ele pecou muito de não ter esse entendimento que vocês estão tendo agora nesses últimos anos. Porque em qualquer roda de bar, qualquer roda, qualquer situação, em qualquer lugar que nós conversamos sobre futebol, a gente coloca o Flamengo no pedestal em termos de organização, de planejamento e de visão, né? Você tem um goleiro Hugo, você tinha um Lincoln, que era muito bom de bola, o centroavante, né? Vocês foram contratando jogadores de uma maneira importante. Aquilo que vocês pagaram do Gabigol, com certeza, depois da Copa do Mundo, vocês vão vender por 4 ou 5 vezes mais, né? No meu entendimento de negócio, né? O Flamengo tem tem um Natan, que é barbaridade que esse moleque joga. Esse Gerson, que pra mim, ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos pra mim, né? E vocês foram fazendo essas análises, fazendo esse Pablo Marinho, não sei quem que deu, quem que falou, se foi você, se foi o Jorge Jesus, quem falou para contratar esse cara, que ninguém o conhecia do La Corunha. Quando vocês contrataram o Rodrigo Caio, aqui em São Paulo, todos tiraram sarro. Todo mundo. Contrataram um jogador de condomínio. Ai, contrataram um jogador que na hora que o centroavante, o Jô, ele vai falar que não sei o que, o cara fez o gol do título, né? E dificilmente, hoje se credenciou a ser jogador de seleção brasileira, disputar a Copa do Mundo, do Rodrigo Caio. Eu amo o Ilharão, já o conheço há muitos anos. Eu acho que ele foi a maior injustiça que o Corinthians fez, foi com esse menino, que ele jogou no Botafogo de camisa 8, que ele jogou bicampeão da Libertadores, tudo, o Ilharão. E além de ser um menino excepcional. Eu quero saber por que tudo isso começou a dar certo, não só por causa dos resultados. O que vocês fizeram para que isso pudesse ter esse entendimento do Flamengo? E tô puxando o saco do Flamengo pro cara que tá me ouvindo agora aqui, porque é muito corintiano, muito palmeirense. Se eu puxou mesmo, tô puxando o saco mesmo. Tô falando a verdade. Isso é fato que eu tô falando. Eu não tô inventando, né? O que você pode colocar pra gente, você como vereador hoje, e não sei não, se você é vereador e que foi muito bem votado, não sei não se daqui a pouco você vai querer ser governador aí, porque a gente precisa do governador aí. Não, Neto. Não quer mesmo? Vou parar. Eu mudo meu título pra ir, porra. Não, vou parar por aqui. Vou parar por aqui mesmo. Você vai parar? Eu vou dar essa contribuição aqui que eu estou dando para o Flamengo aqui, que eu acho que está sendo bem feita. Agora, assim,
eu vou falar um pouco do departamento de futebol aqui do Flamengo aqui. Aqui a gente vem tratando os departamentos aqui com muita, a gente dá muita autonomia aos departamentos aqui. A gente dá uma autonomia em que junto, que lógico, autonomia com responsabilidade. Por exemplo, no final do ano passado, um ponto que teve aqui, por exemplo, do departamento médico, a gente o Dr. Tanuri, que é o grande médico que toca aqui a nossa área aqui, trocou alguns médicos. A gente entendia que deveria fazer isso. A gente foi muito questionado, se questionam tudo, mas tinha um porquê disso aí. Então, assim, eu tô dando detalhes aqui do que a gente faz no dia a dia aqui, no departamento dos scouters aqui. Todo mundo se fala, tem um bom controle, uma boa gestão, só que com todo mundo interligado e com boa relação de informação para um lado e para o outro. A gente tem aqui, que é uma situação que os caras são uns leões aqui no dia a dia, que é o pessoal da comunicação, que a gente aqui, para quem não conhece, o pessoal de São Paulo aqui, a gente está a uns 50 minutos, uma hora da Gávea, é um outro lugar da cidade do Rio aqui, para onde a cidade cresceu. Então a gente aqui tem algumas autonomias e algumas situações. A minha relação com o Landim é a melhor que tem. O Landim é o grande comandante disso aqui tudo, é o chefe, para deixar claro. Final do ano vai ter eleição aí. Nos 126 anos de Flamengo, que o Flamengo vai contratar, que vai contar, nos 126 anos, somente 2 presidentes não conseguiram a reeleição. Porque geralmente a reeleição é uma ratificação de um bom trabalho ou não de um presidente. Eu acredito que o presidente Landim aí vai continuar, vai fazer uma equipe aí para os próximos 3 anos, a equipe que ele bem entender, que ele entenda que seja a pertinente de cada lugar em sua área. E é isso, o Flamengo segue aí, a gente segue esse começo de temporada aí. Graças a Deus a gente conseguiu aí uns 3 títulos do Campeonato Brasileiro que acabou esse ano, a Supercopa e a Taça Guanabara. A gente segue aí nesse caminho dessa temporada. O Flamengo vem apanhando muito em relação a os grandes clubes populares, mas eu estou aqui falando pelo Flamengo, então essa história do ticket, de não ter o público, isso aí vem dando danos ao caixa do clube, é importante, mas o Flamengo está aí dentro do possível. Dá uns 80 milhões? 90, 100, porque vocês levavam 60 mil pessoas todo jogo, pelas contas minhas, vai dar uns 100 milhões no ano? Neto, entre perda de sócio, porque é o seguinte, é muito correlacionado. O cara é do sócio torcedor ali para ele poder comprar o ticket com preferência. Lógico. Entre um e o outro, entre o sócio torcedor e o ticket, é perto de 140 bilhões de reais. No ano, né? Por ano. Tá, por ano. Muita grana, né? É muita grana, é um dinheiro certo, é um dinheiro que assim, que a gente teve que aprender a conviver sem ele fazendo aí as vendas, às vezes o torcedor não entende. Mas eu entendo o torcedor não entender, mas às vezes a gente está em uma posição que a gente precisa de ajustar algumas Tem que falar vendas. não. É igual para filho, tem que falar não. E assim, Neto, por exemplo, a gente faz 9, 10 renovações por ano, 8 renovações por ano de jogadores da base. Se você vender um para completar o caixa do clube, eu acho que você está apostando nos outros 9, nos outros 8. Então, assim, tem que ter esse entendimento, e esse entendimento tem que ser passado com transparência e retidão para a torcida, que muitas vezes não entende e tu apanha demais. Mas aí, dirigente aqui de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, dos grandes aí, que tiver medo de apanhar,
assim, não tem como, entendeu? Você tem que respeitar sempre o torcedor, mas você tem que sempre estar ali apresentando as tuas ideias, as suas posições, que são duras às vezes a gente é questionado até por alguns jornalistas, mas por que vendeu esse e não vendeu outro? Porque teve proposta nesse. Mas tudo isso tem que saber conviver com as críticas, com os elogios e tocando a vida aí, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Ó, se você puder ficar com a gente até 18h50, mais uns 6 minutinhos, que o Gustavo quer fazer uma pergunta, a Gabi, e eu termino com a terceira pergunta, fazendo favor. Eu tô por você, Neto. Eu tô por vocês. Que aí. bom, fico muito feliz. Vocês. Vamos lá, Gabi. Senhor Marcos, eu queria falar de outro assunto agora, que acaba se tornando extracampo, que é, mais uma vez, o caso do Gabigol e do Cassino. A gente falou muito sobre isso. Eu sei, para o senhor, o quanto deve ter sido exaustivo no último mês viver essa situação, mas a impressão que eu tive é que o Flamengo quis tratar o caso como um caso pessoal e não chegou a expor exatamente o que foi feito e não passa a mensagem ideal para os torcedores num momento de pandemia e no pior momento de pandemia no Brasil. Queria que o senhor falasse não só aqui para a gente que apresenta os donos da bola, mas para o torcedor do Flamengo, para a sociedade no geral, o que foi feito a respeito dessa situação e qual é a mensagem que, dentro das punições que o Flamengo tinha à disposição para tomar, toma em relação ao caso do Gabigol. Vamos lá, 2 pontos. Primeiro, o Gabigol ele foi levado a uma delegacia, cumpriu tudo que deveria cumprir. Parece, não sei se procede ou não, que hoje ele fez o pagamento ou aceitou. Isso, ele aceitou fazer o pagamento com o Ministério Público. Então, ele a partir de hoje, ele não é devedor de absolutamente nada a esse episódio. Tirado isso, quando você faz essa pergunta, Gabriel, às vezes, muitas vezes, você tem alguns caminhos a você tratar de um assunto como esse. Isso não quer dizer que o Flamengo ficou na inércia, isso não quer dizer que o Flamengo não fez absolutamente nada. O que eu posso te falar é que foi conversado com o jogador, foi exposto o jogador a algumas posições do clube, o jogador também deu as explicações dele e a gente entendeu que naquele momento foi satisfatório. É evidente, eu tenho a consciência, e ele passou também a consciência, tanto que ele aceitou a penalidade do que ele pagou, do que ele vai pagar. Ele sabe que dentro da maior crise sanitária do país, talvez ele poderia ter tido, talvez não, com certeza ele poderia ter tido mais cuidado. Mas assim, a torcida do Flamengo pode ter tido algum entendimento que não foi tratado com tanto êxito, com desleixo, mas eu posso te afirmar, e eu peço para você que você acredite em mim, que eu pessoalmente conversei com o jogador, tivemos aqui alguns pontos e eu achei satisfatório até pelo comportamento do jogador pós esse episódio. É um entendimento meu que eu acho que foi justo. E Brás, o Flamengo, né, é uma das grandes potências do futebol brasileiro, principalmente na questão mundial. Desculpa de ter, mas é mundial, sabe por quê? Sim. É mundial. A gente dá moral pro Benfica, pro Porto, dá moral pro Vídea Real, dá moral pro... É mundial. Flamengo, hoje, Palmeiras, é mundial, cara. Desculpa, mas é mundial. Eu não sei se os clubes conseguem ganhar os títulos que o Flamengo ganhou. Não, nos últimos anos. Tem muito clube europeu que se mundial. elogiam muito, que eu acho que não conseguiria fazer um papel tão interessante como o Flamengo vem fazendo, né? Uma média aí de um título a cada 69 dias. E você falou a respeito, né, da situação da pandemia e do momento, às vezes, de precisar negociar um jovem jogador para conseguir fechar a conta, para conseguir pagar algumas coisas que o Flamengo tem que pagar, até pela falta de público nos estádios. E eu queria saber se o Flamengo também pode, quem sabe, negociar algum jogador que
hoje é fundamental dentro do elenco do Flamengo para conseguir pagar essas dívidas, ou como que a pandemia está atingindo o Flamengo e como vocês estão lidando com a questão financeira do clube? Não, quando no começo do ano você sempre tem um orçamento a ser cumprido. Dentro desse orçamento aí você tem números de vendas, de contratações a serem feitas. Existe um número ainda a ser ajustado. Agora, isso aí, durante o ano e durante o período, você vai saber se vai precisar mais ou menos. No último mês, por exemplo, num trabalho muito bem feito da área de marketing do clube, conseguiu fechar aí com 2, 3 patrocinadores, e isso aí vai ajudando e vai tirando essa demanda forçada de um título, de um jogador de alto rendimento, que seja importantíssimo para o clube, para que se tenha que vender. O que eu posso falar para você é que o Flamengo trabalha sempre para os resultados esportivos, tanto que o Flamengo tem essa preocupação demais, é isso aí. Eu ainda acredito que o Flamengo fará algumas vendas e não teremos impacto direto neste ponto da pergunta, e é isso que a gente está trabalhando há 2 anos e meio aí. Porque mesmo antes da pandemia, isso que eu queria deixar claro, mesmo antes da pandemia, quando acabou lá o título da Libertadores, vocês acham que não tiveram proposta para o Gabigol, proposta para o Everton, proposta para o Bruno Henrique, proposta para todos eles? E assim, então o Flamengo veio lutando para que segurasse o jogador. Depois você vê essa diferença cambial enorme. Isso aí está prejudicando muitos clubes brasileiros de segurarem seus grandes jogadores. E está proporcionando também as vendas resolverem e equacionarem quando querem vender um jogador, o número é muito mais vultuoso. Então, assim, para te responder, o Flamengo fará o máximo e o que puder para que não comprometa a parte esportiva, que é o grande objetivo aqui. O Flamengo vai completar 126 anos. O que o Flamengo vive é da torcida, é dos títulos, e as pessoas que vierem administrar aqui, no lugar do Landim, no meu lugar, também têm que entender que esta tem que ser a razão para mais 126 anos. Quando você foi contratar o Rogério Ceni, eu sempre disse aqui nos meus comentários, né? Eu sou amigo do Rogério Ceni há um bom tempo, faz tempo que eu não falo com ele, até pela vida da gente, né? A vida de treinador é até muito mais difícil do que a nossa, porque acaba um jogo, ele já tem que estar observando o próximo, né? Tanto é que ele foi bicampeão agora da Taça Guanabara, e já tem que já pensar na Libertadores do último jogo, que tem que assistir, e ele já falou que é um time que toca muito bem a bola. Você tinha noção que o Rogério Ceni era um cara muitas vezes engraçado fora, porque as pessoas aqui têm uma inveja desgraçada dele. Sabe por quê? Porque como ele só jogou no São Paulo, ele é um cara que sempre falou aquilo que ele quis e sempre foi um cara muitas vezes mal compreendido pelas pessoas. As pessoas não conhecem o Rogério Ceni de verdade. O Rogério Ceni brincalhão, o Rogério Ceni que conta piada, o Rogério Ceni que é o primeiro a chegar, o último a sair. Talvez isso incomode muita pessoa. É engraçado. Não é? Ele é muito, as pessoas não sabem esse lado do Rogério Ceni, talvez porque ele também não queira mostrar. E aí é um problema dele. Neto, deixa eu te falar, isso leva um tempozinho para arrancar dele. O Rogério é um cara introspectivo, é um cara que, assim, que leva um tempo para você ter isso. Precisa ter a confiança dele, né? Tem que ter confiança dele, entendeu? E ele é um cara profissional, o maior ídolo da história do São Paulo. Tenho certeza que vai ser um dos grandes treinadores. Já tem 3 títulos. Viciado em títulos. Ele é viciado em ganhar, ele quer ganhar tudo. Qual foi a sua primeira conversa com ele? E por que o entendimento do Rogério Ceni, que o Flamengo é muito grande pro Rogério Ceni, no meu ponto de vista. E aí veio o Cruzeiro, que aconteceu, aí a desconfiança, a saída, será que eu tenho que trazer? E aí por que o Rogério Ceni? Não, com certeza, quando eu entrei em contato com o Rogério, e a gente teve... quando eu entrei em contato com o Rogério, a gente fez da maneira mais cuidadosa possível, porque ele estava empregado, mas eu não vejo isso nenhum problema, porque
Isso é normal, isso aí, desde que seja de bom senso e que seja bem transparente. Eu cheguei, liguei para o Rogério e falei, Rogério, está precisando de você aqui. Eu acho isso, eu tenho isso, eu posso propor isso. Assim, foi uma conversa muito rápida, muito franca. A gente aí, em menos de 5 horas, o Rogério foi muito correto das negociações com a gente. A gente já estava meio que encaminhado para ele vir para cá. E eu vou te falar, Neto, do Rogério do dia a dia. Você falou que é amigo dele aí, que você tem relação com ele há anos. Eu posso falar por mim o que eu vejo aqui. É um cara que tem uma metodologia de trabalho que funciona, uma metodologia de trabalho correta, é trabalhador, chega a ser um cara até meio over, assim, porque só fala de trabalho, só fala do que ele está precisando, ou que ele está questionando, ou que ele está querendo apresentar em relação a trabalho. Assim, então é um cara que eu posso te afirmar. Eu não sei se o julgamento ele vale para alguma coisa. O Rogério será um técnico que muito provavelmente terá oportunidade mais na frente de uma seleção brasileira. Eu posso te afirmar isso. Talvez agora ainda precise de uma rodagem maior, de ganhar mais títulos, disso aí, mas o Rogério é um cara trabalhador, correto. E assim, o que passou lá no Cruzeiro, eu acho que ficou para trás, eu acho que acontece também você ir para um trabalho que talvez não tenha sido o melhor momento. Eu acho que isso acontece na carreira de jogador, de jornalista, de todo mundo. Eu acho que ele também não tem que se prender por esse episódio lá atrás, do mesmo jeito que o Rogério entendeu que não poderia não ter não teria ter sido a melhor escolha. Eu acredito também que o Cruzeiro achou que não foi a melhor escolha ser ele. Então isso acontece, tem que tratar isso, Neto. O futebol está muito chato, tem que tratar isso com naturalidade. Não trabalhou lá, mas está trabalhando no Flamengo, tem 6 meses aí. O Rogério tem 6 meses de Flamengo. É pouquíssimo tempo. Graças a Deus, o Pai do Céu iluminou, está com 3 títulos, mas em cima do trabalho dele, do trabalho da equipe dele e de todas as pessoas que dão um suporte aqui. E o Rogério, Neto, eu vou falar um negócio, tem muito suporte aqui, tem muita ajuda aqui, tem muita, de todo o departamento. Mas você sabe por que ele tem esse suporte e ajuda? Porque todo mundo acredita nele. Que se ninguém acreditasse nele, ninguém dá ajuda nem suporte para quem não acredita. Isso você tem toda a razão. Entendeu? Então é isso, eu acho que... E ele estava certo no caso do Cruzeiro. O Cruzeiro que estava errado, viu, Marcos? Mas eu não quero entrar nesse mérito, entendeu? Lógico. Entendeu? Lógico, você tem toda a razão. O Rogério é um cara, as pessoas precisavam conhecer o Rogério melhor. A gente tem que entrar na hora do Brasil, nem sei porque existe isso, mas tudo bem. Em relação aos meninos, vocês já fizeram acordo quase com 8 famílias, tá certo? Isso procede? Procede, a gente já fez o acordo com 8,5 ou 9? 8,5. 8,5. 8,5 das que foram, que tiveram as mortes. Que os meninos agora morreram. Mas a gente teve um entendimento com as outras, parece que 25 pessoas, com 26 pessoas que também estavam nesse mesmo acidente. E que também o Flamengo também teve entendimento de fazer também ajuda, é isso? Sim, os 26. Gente tem os 26 também, a gente já, dentro da legalidade, dentro do que foi possível, o Flamengo já fez o que tinha que fazer. Tá certo. Ô Marcos Braz, primeiro eu queria te agradecer demais a sua entrevista pro torcedor do Flamengo, né, do seu... Pode aumentar aí. Ninguém canta o hino. Eu acho que dos 2 hinos mais bonitos do meu ponto de vista é o Flamengo e do Grêmio, né? Pra mim, né? E eu sou corintiano pra cacete, diga-se de passagem, né?
é muito corintiano, falar a verdade, do mesmo jeito que você é flamenguista. E eu ainda, graças a Deus, tive a oportunidade de ser campeão pelo Corinthians, vestir a camisa do Grêmio. Mas indo igual do Flamengo, o Tim Maia aí também, do Grêmio, do Lupicínio, eu tô pra ver. Queria te agradecer demais a sua entrevista para todas as pessoas do mundo, porque a Rádio Bandeirantes é um canhão, da sua gentileza, da sua humildade, e que realmente você fique só um pouquinho de vereador e depois volta, sai que você é a barca furada, tá? Tá bom. Ó, Neto, mais uma vez aí, eu quero agradecer de coração aí a oportunidade de falar com todos os ouvintes, com todo mundo aí, e que estou sempre disponível aqui para que qualquer tipo de arguição que seja, a gente às vezes... Vamos fumar um charuto junto, nós dois no Rio, quando puder. Ô, Neto, eu amo charuto, hein? Eu não fumo. Não, é só pra dar hora boa. Aí o que acontece? Só que aí, pô, chega ali, o Flamengo é campeão. Pô, tem que acender o charuto, meu irmão. Eu não bebo, aí eu acendo um charuto. Você é maravilhoso. Ali, mas não... Sou teu fã só por causa disso, só pelo charuto. Charuto é demais. Nós vamos um dia, a gente vai fumar um charuto junto aí no Pra Rio gente fechar, placar de amanhã, Brás. Placar de amanhã? É. Eu sempre vou pela humildade, eu vou torcer pra ser 1-0 Flamengo. Tá bom. 1-0 Gabigol tá bom, né? Qualquer um jogador. Um abraço pra você, Marcos. Um Muito abraço, obrigado, Marcos. cara. Obrigado pela sua gentileza e a toda a torcida do Flamengo.